Eu sempre acho muito curioso como a esquerda se imagina no plano cartesiano das ideias, né? Eles acham que o resto do pessoal está errado, está nas bolhas da direita, um absurdo. Esse artigo aqui do senhor Luiz Sérgio Henriques, que é coeditor das obras de Gramsci, rapaz, o cara é comunista mesmo, abertamente, né? Ele elogia aqui o Allende, né, que era o ditador esquerdista do Chile, que perdeu o poder, era o Jango deles lá no Chile, né? E também o Berlinguer, que era da Itália e coisa e tal. Mas o que eu acho curioso nessa coluna dele aqui é que, primeiro, ele mostra essa dissonância cognitiva da esquerda de se achar cientificista e portadora do futuro, progressista, eles gostam de dizer progressista, como se o progresso estivesse nas ideias doidas que eles têm, né? Que na verdade não está, né? Eles estão com ideias erradas, eles estão indo para o caminho errado, na verdade. Mas enfim, essa empáfia desse pessoal fica bem evidente aqui no artigo dele, mas também dá uma lição muito bacana, porque pode ser aplicada ao Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o senhor Luiz Sérgio, ele fala da gente sobre um rio do escritor chileno Roberto Bolanho Álvaros. Olha só que coisa, né? Temos colunas agora baseadas em rios da internet. Não é normal eu estou aqui fazendo um rio, um vídeo em base de uma coluna. Lindo de morrer, isso é informação, né? Que circula nas redes e evoca comovidamente Salvador Allende e a tragédia do golpe de 73. Então, de forma muito simplificada, é lógico que não dá para ser equivalente, não é exatamente a mesma coisa. Mas vocês sabem que na América Latina inteira havia esse movimento de esquerda que na época aqui no Brasil, foi em 64, que teve o golpe de 64, o Jango era o comunista nosso aqui, que era é a mesma coisa do Allende lá, né? Era o cara que tinha expectativa de fazer o comunismo no Brasil, igual teve em Cuba, essa galera toda, esses comunistas todos de cabeça branca aí, esse monte de comunista de cabeça branca, todo mundo admira o golpe que o Fidel Castro deu lá em Cuba, né? A tragédia que causou em Cuba, né? E o Allende era o Jango lá do Chile, né? Em 73 teve o golpe. E aí o pessoal, ele fala aqui sobre a desilusão inicial dos jovens de então, porque o Allende não entregou armas para as pessoas, né? Havia muita gente que apoiava o Allende na época, né? E havia expectativa de que ele entregasse armas para as pessoas para que elas defendessem o governo dele, né? Aqui no Brasil também aconteceu uma coisa desse tipo. O pessoal reclamou muito o fato do Jango simplesmente fugir, né? O Jango fugiu. No momento que um general lá de quinta categoria lá saiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com os tanques, o Jango meteu o pé, não quis nem saber, né? E aí o pessoal reclama que, pô, por que não lutaram pelo país? Por que não enfrentaram, não teve a briga, né? E ele coloca aqui que num primeiro momento, então, o pessoal viu o que o Allende fez como quase uma traição, fugindo à luta no momento decisivo. Sua imagem, no entanto, ao longo do tempo, iria se agigantar, ao evitar os horrores de uma guerra civil e poupar do aniquilamento toda uma geração ou a maior parte dela. Se o pessoal brigasse, não, primeiro ia ter uma guerra civil no Brasil, e segundo, que o mais certo é que essa guerra seria perdida pela esquerda, porque ele está falando do Chile, evidentemente, mas valeria para o Brasil também. Haviam esquerdistas aqui no Brasil, o Jango poderia ter chamado os quartéis esquerdistas à luta e coisa e tal, até poderia, mas seria uma guerra civil, seria uma coisa trágica, morreria um monte de gente e no final das contas a esquerda perderia do mesmo jeito, né? É que a derrota de Allende e da Unidade Popular naquele Chile tão distante já estava definida pela política, não pelas armas, como se deduz das palavras do Bolanho. Aqui no Brasil, muita gente critica o Bolsonaro por não ter lutado. Muita gente acha que o Bolsonaro tinha que ter dado golpe mesmo. Pô, que negócio é esse? Tinha que ter chamado os general lá e botado as tropas na rua e dado golpe do mesmo jeito, né? E a verdade é que eu sempre fui dessa opinião que o Bolsonaro fez o correto. Golpe seria a pior coisa, criaria uma guerra civil que arriscaria a gente ser eliminado, a direita ser eliminada literalmente numa guerra civil, porque se hoje você acha que estamos numa situação complicada, que tem muita censura e coisa e tal, imagina se tivesse uma guerra civil, imagina se tivessem grupos armados se enfrentando na rua aqui no Brasil, o nível de censura e de problematização que não teria.
E lembra que naquele momento os Estados Unidos estavam com Joe Biden, né? Ou seja, a gente não teria apoio externo nenhum, ia ter o Bolsonaro sozinho, então uma chance enorme de que mesmo que o Bolsonaro tentasse isso, essa guerra civil, seria uma guerra civil, mataria um monte de gente, perderia. E aí essa derrota seria uma derrota muito pior, muito mais dolorida para a direita. O Bolsonaro fez o correto. Ele está sofrendo agora? Está sofrendo agora. Está sofrendo porque foi o pioneiro nessa área. Eu tenho certeza que ele vai ser reabilitado ao longo do tempo, como o Allende foi reabilitado lá no Chile, né? Essa lição essencial seria aprendida num contexto diferente por outro político, o italiano Enrico Berlinguer. A mesma coisa lá na esquerda, né? Ao chegar ao socialismo, a ideia recorrentemente frustrada de chegar ao socialismo pelo método democrático e não pela violência também aquecia a imaginação da esquerda que se reunia no Partido Comunista Italiano, na época mais influente do Partido Comunista do Ocidente. Ou seja, na Itália a mesma coisa aconteceu e o cara também se recusou a fazer um movimento armado, a fazer uma revolta, a pegar em armas e lutar contra isso daí, né? E essas decisões se mostram acertadas no futuro, porque no final das contas, se você colocar o movimento que está começando num teste desse, ele vai perder e vai ser muito mais difícil recomeçar de novo. Pode ser ruim o que a gente está vivendo agora? É ruim pra caramba, viu? É ruim. Eu sei, pô, Bolsonaro tá sofrendo pra caramba, a direita tá sendo perseguida, um monte de gente sendo perseguida, gente tendo que fugir para os Estados Unidos, todos nós correndo risco de a qualquer momento sermos perseguidos e presos por opiniões e por palavras, por chamar vigílias, né, chamar rezas e coisa e tal, já é motivo de crítica e coisa e tal. Mas não pense em momento algum que seria melhor o Bolsonaro ter dado um golpe. Não, não seria. Bolsonaro fez o correto, ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Essa ideia de que a gente vai resolver as coisas na base da violência, não, isso não resolve. O que muda são os corações e mentes das pessoas, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí que é a outra parte que eu acho engraçada desse vídeo, né? Ele fala essa parte aqui, coisa e tal, e como que isso permitiu depois o ressurgimento da esquerda, que se tivesse enfrentado diretamente o regime, teria sido muito pior no final das contas, né? Aí ele coloca aqui que, porém, os países foram varridos pelos maus ventos da extrema direita, ultra mega zord direita, não sei o que lá, que absurdo, e não pode. Extrema esquerda eles não chamam, extrema esquerda para eles é esquerda, né? O cara é comunista aqui, ó. O cara aqui, tradutor e ensaísta, coeditor das obras de Gramsci no Brasil. Antônio Gramsci, né, era um escritor italiano que justamente tinha essa ideia da esquerda infiltrar os jornais, as revistas e as universidades e coisa e tal, para ter todos os canais de comunicação e conseguir dominar a sociedade. E na verdade foi isso que funcionou, tá? A verdade é essa, né? A esquerda conseguiu esse domínio na sociedade brasileira e também na sociedade chilena e também na sociedade italiana por um bom tempo, exatamente porque o esquema do Gramsci funcionou. O pessoal, as grandes redes de televisão no Brasil, o povo brasileiro sempre foi conservador, sempre foi cristão e conservador, em momento algum mudou a visão do povo brasileiro, mas como você tinha os meios de comunicação centrais focados na mensagem progressista da esquerda, eles conseguiam dominar a população não tinha informações de outros lados e acabava meio que anestesiada pelas informações pelos meios tradicionais, né? O que ele está criticando aqui agora, essa volta da extrema-direita, o populismo do Berlusconi. Por que ele chama de populismo? Porque justamente o que as pessoas querem, é o que a população quer. Ele está reclamando disso, ele não gosta, esse pessoal da esquerda não gosta do que a população quer. Eles literalmente acham que eles são melhores do que o resto da população, que o resto da população é uma cambada de idiota e que só eles sabem o que realmente é bom para a sociedade, né? Ou seja, é a velha dicotomia de mestres e escravos, né? Eles acham que todos nós deveríamos obedecer como os escravos obedientes que somos, o gado obediente que somos a essas ordens de esquerdistas que eles sim têm o método científico e sabem como ordenar as pessoas e coisa e tal, né? Enfim, ele critica pra caramba o Berlusconi, fala que o Berlusconi é o percussor da extrema-direita atual. Não tem nada a ver. E fala agora, tá chorando aqui a derrota da esquerda no Chile, né? A esquerda no Chile perdeu feio, a gente falou sobre a eleição no Chile. Muito provavelmente o Cast vai ganhar a eleição agora é 14 de dezembro, o segundo turno. Muito provavelmente ele vai ganhar, não tem nenhuma chance da esquerda. E aí ele fala aqui, ó,
É significativo que tenha surgido o Gabriel Boric, um dos personagens mais marcantes da esquerda latino-americana, egresso do movimento social, que carregava o extremismo em suas franjas. E o Boric rapidamente se descrencia como social-democrata de novo tipo. Ai, não pode, tadinho do Boric. Pois é. O problema desse pessoal, que eles não estão entendendo, é que o que quebrou foi justamente o esquema do Gramsci. Foi justamente a informação descentralizada e distribuída, você ouvir opiniões de várias fontes diferentes aqui no YouTube, e aí você percebe que essa fala da esquerda é só da bolha, a bolha desse tamanhozinho aqui, ó. A bolha da esquerda é minúscula, e é extremamente rica e influente. Rico, gente cheio de dinheiro, entope o cu de dinheiro esse pessoal. Mas são poucas pessoas. Não são muitas pessoas, estão muito deslocadas em relação ao que o resto do Brasil pensa. E pior, tem essa empáfia de achar que eles sabem melhor sobre o que o brasileiro quer do Brasil, né? Ou o que o chileno quer do Chile, né? Então estão reclamando aqui desse negócio, a direita plebeia, esses caras, esses pobres de direita, que absurdo, né? Capaz de manipular o medo e conquistar a maioria à base de ódio e ressentimento, só porque chama a gente de rico, idiota e filho da puta, estão odiando a gente. Aí, olha o final dele aqui, ó. Na tradição da esquerda, como mostram Allende e Berlinguer, há um repertório alternativo, requalificado. Tem coisas além do que fizeram o Allende e o Berlinguer. A gente tem que ir além, agora a gente tem que pegar nas armas, agora temos que fazer a revolução, agora é ditadura mesmo, foda-se. Né? Olha o que o cara tá falando. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal tá desesperado, cara. Esse pessoal tá no aperto, eles sabem que não conseguem mais ganhar corações e mentes das pessoas. E aí que eu falo pra vocês, a gente que vai ganhar essa, a gente já ganhou essa, na verdade. A gente não precisa fazer nada. Ah, mas a gente tá perdendo o Peter. Ah, o Bolsonaro tá preso, Peter. Ah, Peter, você fala que a gente tá ganhando, mas a gente só apanha, todo mundo sendo preso e não sei o que lá. É exatamente isso que está acontecendo. Estamos num momento em que a gente apanha, por quê? Porque as forças instituídas, que são de esquerdas hoje, que se acham progressistas, que acham que ainda estão alinhadas com o interesse da população quando não estão mais, ainda acham que podem forçar a barra para se manter no poder, porque acham que elas sabem o que é melhor para a população. Não vai acontecer, eles não vão conseguir manter isso. Em algum momento isso vai refluir, e vai refluir muito pior para eles. Quanto mais eles tentarem pegarem armas, né? Não é possível ir adiante só com esse repertório. Esquece esse negócio de eleição, democracia, foda-se essas coisas. Temos que ir além do repertório deles. Temos que, ó, porrada, tem armas, vamos dar golpe mesmo, galera. É literalmente o que a esquerda está falando. Prestem atenção nisso, eu falo para vocês. 2026 vai ser um ano desafiador. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você acredita na liberdade, na verdade e no direito de questionar o poder, então deixe o seu like, compartilhe deste vídeo e inscreva-se agora no canal. O algoritmo só entrega nossa voz quando você interage, e é isso que a esquerda mais teme. Aqui juntos nós furamos a bolha, derrubamos narrativas e mostramos o que a velha mídia tenta esconder. Poder em voz alta, onde a verdade fala mais alto.